Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Ingrid, eu tô aqui com o Sami e a gente vai fazer uma palestrinha aqui rápida falando o que é o Dojo, né? Que vocês se inscreveram, então se não se inscreveram, podem se inscrever nos próximos que virão. E também falar sobre as principais técnicas que a gente utiliza nos nossos dojos. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre dojo e explicar um pouquinho essa prática para vocês e tudo mais. Bom, eu estou aqui com a Ingrid, ela é desenvolvedora lá do Backstage junto comigo, então hoje a gente vai estar trazendo isso para vocês um pouquinho. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esses termos com muita frequência. Eles estão muito presentes no nosso dia a dia, então algoritmo, raciocínio lógico, comunicação, otimização, são todas práticas e técnicas que a gente acaba usando muito no nosso dia a dia. Então, como é que a gente consegue realmente treinar, né? E por que a gente vai treinar isso? Imagine você numa situação bem comum até, que é a gente numa entrevista de emprego técnica. Então, o engenheiro que está te entrevistando, ele vai pedir para você escrever um algoritmo ou solucionar um problema X ou Y, e você precisa fazer isso na frente dele, de um cara que você não conhece, que vai estar te julgando, que vai estar te avaliando. Então, primeiro já começa com o nervosismo, que é uma coisa bem complicada nesse momento. E, bom, você vai precisar escrever o seu código na frente dele, precisa escrever seu algoritmo. Depois disso, você precisa explicar o que você fez. Vocês vão trocar uma ideia, você vai explicar por que você fez de um jeito X e não de um jeito Y. E aí ele vai depois pedir ainda para você melhorar esse seu código, por exemplo. Como é que você poderia fazer sem isso ou sem aquilo? Se você tivesse que fazer em menos tempo ou com usando menos memória. Enfim, são muitas otimizações que você pode acabar fazendo dentro de um algoritmo. Então, as possibilidades são infinitas, praticamente. Bom, para deixar bem todo mundo na mesma página, o que é, né, o Coding Dojo? Como que o Coding Dojo consegue nos ajudar nisso? O Coding Dojo, ele é exatamente isso. Ele é um local de treinamento onde nós praticamos a nossa arte de criar códigos. Então, nós juntamos um grupo de desenvolvedores que, enfim, tem diferentes níveis e eles têm um problema para solucionar e, mão na massa, eles vão trabalhar em cima desse problema. Todos juntos em busca de uma mesma solução. Isso. Só que esse conceito não é de hoje, a gente não criou esse conceito. Então, de onde vem o Coding Dojo? Bom, a gente vai falar um pouquinho do histórico e tudo começou com Dave Thomas. E quem que foi o Dave Thomas? Ele foi o cara que apresentou o conceito de Code Kata. Então, na verdade, são exercícios de programação que fazem com que você aprimore suas habilidades, principalmente de programação, através de prática e repetição. E isso é algo que a gente faz no Dojo, porque a gente pega um problema e resolve. E a gente fica fazendo isso com uma certa constância. Então, realmente você pega um problema, você resolve através da repetição e da prática. E isso faz com que você melhore suas habilidades de programação e qualquer outra coisa que você passe a desenvolver no dojo. E aí, pegando esse conceito de Code Kata, dos exercícios em repetição, dois caras, o Emanuel Gellot e o Laurent Bosevich, criaram o que seria o primeiro dojo, que foi o Paris Dojo em 2004. E aí eles pegaram aquele conceito de Code Kata, juntaram um monte de pessoas e falaram, ok, vamos colocar isso em prática. Então, eles realmente fizeram tanta organização quanto o conceito de um dojo, que seria a organização de pessoas, um grupo de pessoas juntas para resolver um problema de forma coletiva. E aí, fazendo isso com uma certa constância, pode ser semanalmente ou mensalmente, o que faria com que eles melhorassem as suas habilidades de programação, no caso. E aí, a gente tem alguns tipos de dojo. Então, o Code Kata não é o único tipo de dojo que existe. A gente vai apresentar para vocês aqui alguns. O primeiro é o que a gente acabou de falar, que é o Kata. E como é que ele é organizado? No Kata, você tem uma pessoa, que é o apresentador, e é ele que vai concentrar toda a resolução do problema. Então, é ele que vai ficar apresentando o problema para as pessoas que vão estar lá assistindo, que no caso são a plateia. E aí, as pessoas que estão assistindo, a plateia, elas fazem uma participação simplesmente passiva. Então, a única coisa que elas fazem é perguntar sobre a solução que a pessoa está implementando, e é isso. Ponto. Eles não participam ativamente na resolução do problema. Eles só assistem uma pessoa, ou pode ser até uma dupla, resolvendo o problema e fica mostrando para eles através de um telão. Um outro tipo de dojo que a gente tem, e esse é para pessoas mais experientes, é o dojo Kaki. E por que ele é para pessoas mais experientes? Você pega um problema central, e aí você vai organizar o grupo de pessoas que está participando em pequenos grupos. Cada grupo vai programar em uma linguagem de programação diferente
naquele mesmo problema. E eles ficam rotacionando dentro do grupo e entre grupos. Como é que a dinâmica acontece? Dentro de um grupo, você tem um piloto e um copiloto. O piloto é a pessoa que está botando a mão no código mesmo, ele está programando. E o copiloto é aquela pessoa que está do lado do piloto, dando dicas para ele de como ele deve resolver o problema. Existe também um grupo de pessoas que não está participando ali ativamente do problema, que também é a plateia, dentro desse grupo. Depois de um tempo, e aí o tempo é setado pela própria organização, pode ser 3 minutos, pode ser 5 minutos, eles fazem uma rotação dentro do grupo. Então, quem era piloto sai dessa posição, quem era copiloto vira piloto e alguém da plateia vira copiloto. Esse piloto desse grupo, ele vai sair desse grupo e vai para um outro grupo. E aí ele vai virar plateia de um outro grupo, até que rotacione e ele vire piloto, enfim, fique assim rotacionando por todas as mesas. A grande complicação é, ele vai sair de uma mesa que, por exemplo, pode estar em Python e ir para uma mesa que está em JavaScript. Então, você já tem uma mudança aí de contexto na sua mente, porque você vai ter que mudar a linguagem de programação que você está utilizando. E, além disso, eles podem estar num momento diferente do problema. Então, aqui vocês podiam estar muito mais avançados e lá eles estarem muito mais atrasados, ou o contrário. E aí você tem que meio que pegar o gancho. Então, realmente é um tipo difícil, mas possível. A gente já realizou esse tipo, inclusive, na Semana da Computação da FRJ, e o pessoal gostou bastante. Então, é complexo, mas é muito estimulante. E o último tipo é o Randori, que é o que a gente utiliza na Globo.com. Aqui a gente tem um piloto e um copiloto também. Então, o piloto, novamente, é a pessoa que está ali botando a mão no código. Tem um copiloto que está ali só dando dicas. E uma plateia. Esse é mais simples, porque só tem uma linguagem de programação e está todo mundo ali junto. Não existem grupinhos separados. Então, é um piloto, um copiloto, a plateia. Depois de um certo tempo, só fica rotacionando ali dentro. E como eu falei, esse é o tipo que a gente utiliza no Grupo Globo. E a gente tem alguns conceitos aqui que a gente queria até mostrar para vocês de uma forma mais visual, que é um piloto, um copiloto e uma plateia. Então, a gente trabalha muito a programação em par, duas pessoas ali programando juntas, uma com a mão no código e a outra orientando, e a plateia. E justamente para a plateia não ficar cega, a gente tem uma forma de visualização para eles verem como é que está o código até o momento. E aí a gente conecta normalmente numa televisão e eles podem ir acompanhando a resolução do problema. Bem, na Globo, a gente tem a prática do Dojo de forma recorrente e ele começou lá atrás, lá em 2011. Então, o primeiro foi em 2011 e desde então a gente tem a gente tenta manter, né, essa prática do Dojo bem ativa. Hoje em dia ele acontece de forma mais frequente, a gente está fazendo ele todas as quartas-feiras, né, durante 1h30, a gente se reúne, faz todo esse processo do Randori que a Ingrid acabou de explicar. E ao longo desses anos a gente acabou acumulando alguns aprendizados, né? Então, o primeiro deles, claro, é a barreira da linguagem. Porque, como vocês viram, a gente tem um problema, mas a gente descobre qual linguagem que a gente vai usar meio que na hora, assim. A gente faz uma votação e fala, pô, que a gente vai usar o que hoje? E, enfim, a gente acaba votando para tentar realmente quebrar essa primeira barreira, esse primeiro contato com a linguagem, porque pode ser um pouco até traumatizante, dependendo de como você foi introduzido a ela. Então, enfim, a gente já usou Python, Haskell, Elixir, Java, C, Golang, Ruby, JavaScript, C++, enfim. E a gente está sempre buscando colocar mais armas no nosso arsenal, né? Então, é muito interessante isso. Existem outros aprendizados também acumulados dos conceitos de Extreme Programming, que é a programação extrema, né? Que são bem esses aí. Então, a simplicidade, código coletivo, a refatoração, a programação em par, o feedback, a comunicação, o benefício mútuo, tudo isso a gente trabalha ali dentro de uma seção do Dojo, porque simplicidade, poxa, a gente sempre tenta buscar um código mais simples, o código que seja mais direto, que realmente resolve só aquele problema, não tem todas aquelas firulas ou, enfim, o código é coletivo, então o código não é só meu ou não é só da Ingrid, a gente está construindo isso junto, a gente está arquitetando isso tudo junto, então isso é muito interessante também. A refatoração, vocês vão ver mais para frente, que ela está sempre muito presente dentro de um ciclo do TDD. A programação em par, vocês viram também, que a gente tenta sempre trabalhar com duas pessoas dirigindo um código, né? Então, se um não enxergar uma coisa, o outro pode enxergar. Enfim, soluções podem surgir
nessa brincadeira. É muito bom, assim, para o desenvolvimento da solução. O feedback, enfim, a gente sempre recebe feedback no final de uma sessão, a gente busca entender o que foi interessante desse dojo, o que não foi, o que podia ter sido melhor, o que podia não acontecer mais. Então, a gente sempre acumula esses feedbacks para tentar sempre melhorar nesse quesito. A comunicação, vocês viram também, eu estou trabalhando aqui com o meu copiloto, eu preciso explicar para ele o que ele está fazendo. Se alguém na plateia não entender, eu posso pausar o tempo e explicar, pô, eu estou tentando fazer isso, aquilo. E aí, enfim, a gente vai debater para ver se faz sentido ou não. E, claramente, o benefício é mútuo, seja para a pessoa que tem mais experiência, ou seja para a pessoa que tem um pouco menos de experiência, que está começando na área. Justamente por conta disso, é muito difícil você explicar para a pessoa o que está dentro da sua cabeça. O que, putz, é muito claro, é muito óbvio, mas na cabeça de alguém pode não ser, ou o contrário. Caramba, eu não estou entendendo absolutamente nada. O cara vai lá e te explica. A gente tem um quadro branco, a gente sempre desenha e fica trazendo a nossa lógica para o quadro branco, né? Muito interessante esse processo. E, bom, por fim, que é o TDD, o desenvolvimento orientado a testes, que é a base do Dojo. Imagine você escrever o seu código, beleza? Sempre depois de escrever o seu teste. Então, a gente trabalha primeiro os testes para depois trabalhar os códigos. É claro, isso de forma lógica, se você fazer um teste em cima de um código que não existe, esse teste vai falhar. Mas está tudo bem, porque esse é o processo natural das coisas. Então, a gente vai sempre começar com o nosso teste quebrando, né? A gente vai fazer com que, de forma grotesca, a gente vai saber que ele vai errar, então ele vai falhar, para depois, sim, a gente escrever a nossa função que faz aquele pequeno teste retornar o que a gente esperava de forma mais direta. Então, putz, eu estou tentando ver se 3 mais 3 é igual a 6. Cara, você vai escrever uma função que vai retornar 6. Ponto. Você não vai fazer soma, não vai fazer nada. Você vai ser direto nisso. E, bom, depois que você fizer os seus testes, a gente vai acabar, aí sim, refatorando. Então, ele vai tocar mais casos, do seu uso ali, seja o que você está testando, né? Então, esse ciclo de vermelho, verde, depois refatora, e aí a gente volta para o vermelho porque a gente escreveu um outro teste que está quebrando, e aí depois a gente volta, escreve teste que faz ele passar, refatora. Esse ciclo todo é o TDD. É isso que é o desenvolvimento orientado a testes. E, no geral, a gente acaba fazendo sempre três testes que vão falhar de forma certeira e a gente retorna os valores esperados de cada teste de forma direta para depois refatorar. Por quê? A gente vai ter um controle maior sobre o nosso código fazendo isso. Isso. E uma coisa importante de falar é o motivo pelo qual a gente faz isso, né? Porque a gente não simplesmente utiliza uma técnica sem ter nenhuma vantagem. Então, é importante que a gente levantar algumas vantagens que o TDD traz pra gente. O primeiro é a confiança. Mas por que confiança? Quando você faz um teste e depois você faz um código que faz aquele teste passar, você tem certeza que o seu código está fazendo tudo o que você espera que ele faça. Então, por exemplo, se eu quero soma, como o próprio Sami falou, 3 mais 3 é 6, eu vou chegar e vou fazer uma função que primeiro faz um 3 mais 3 igual a 6. Depois eu vou fazer uma função mais genérica, porque eu vou adicionando mais testes, aí a minha função vai quebrando até o momento que eu refatoro e eu faço uma função que vai fazer com que todos os testes passem. E eu sei que o meu código está bom porque todos os casos diferentes estão passando nos meus testes. Então, eu tenho lá 3 mais 3, 6, 2 mais 2, 4, 1 mais 1, 2. E aí eu fiz um código que fez todos esses testes passarem e é um código refatorado e limpo. Então, eu tenho muito mais confiança no meu código porque eu sei que os testes estão passando e que todos os casos estão sendo cobertos por aquela função. Uma outra vantagem é a minimização de depuração, porque justamente se eu tenho um teste para cada parte da minha função, se um teste quebrar, eu vou saber exatamente onde está aquele problema. Então, se eu tivesse uma classe lá de calculadora e eu tenho uma função de soma, de subtração e divisão, se em algum momento o meu teste da divisão quebra, eu sei que o meu problema está na divisão. Então, é muito mais fácil eu saber onde está o meu problema no código se eu sei qual é o teste que está quebrando. E eu sei que aquele teste se refere àquela parte do código. Então, eu consigo muito mais fácil achar esse lugar e consertar esse lugar. Um outro ponto é a simplicidade. Pelo fato de que
você está fazendo um código que está cobrindo exatamente o seu teste. Então, você não está inventando firula. Você não está fazendo um código de 1000 linhas para uma coisa simples como uma soma. Então, você sabe que o seu teste que o seu código é simples e que ele está cobrindo todos os casos de teste possível. Então, você realmente não precisa criar um código complexo, um código de 1000 linhas, não tem essa necessidade. Porque se você sabe o que o seu código tem que fazer através dos testes, você consegue fazer o seu código muito mais simples, de forma que ele seja certeiro. Um outro ponto é um projeto melhor estruturado, porque justamente você tem um teste cobrindo cada código, então você não tem que ter mais, por exemplo, aquela preocupação de, ai meu Deus, fiz um código sem teste, e agora cadê? Eu tenho que ter tempo para terminar os testes, senão eu vou entregar sem teste. E aí, se você entregar sem teste e no futuro quebrar, vai ser muito mais difícil você saber onde quebrou, enfim, uma complicação total. Então, você tem um projeto muito melhor estruturado, porque você tem um teste para cada código, e aí você pode entregar uma coisa muito mais completa. E, além disso, um código muito mais certinho, organizado, dividido. Para cada teste, você vai ter um códigozinho bonitinho. E ajuda com a documentação. Por quê? Porque os testes são a própria documentação. Então, se você tem um teste que fala que o seu código tem que somar, você sabe o que aquela função faz. Se você tem um teste que fala que tem que subtrair, dividir, você sabe o que aquela função faz. Então, os seus testes ajudam a você saber o que o seu código faz. Logo, eles são a própria documentação do seu código. Então, você já tem ali uma espécie de documentação e você fica muito mais fácil de você saber exatamente o que está sendo feito com o seu código. Além disso, a gente vai também dar algumas dicas por quê. Nem sempre é necessário aplicar o TDD. E aí, quais são os casos? Bom, primeiro é verificar em quais pontos aplicar, porque realmente não tem uma necessidade de você aplicar em todos os lugares. Então, se você tem uma função enorme de 1000 linhas, o que não deveria acontecer, mas a sua função enorme de 1000 linhas tem um objetivo, você pode chegar a extrair uma partezinha desse código para um lugar menor e você testa diretamente aquilo. Você não tem uma necessidade de testar 1000 linhas de código. Você não tem necessidade, por exemplo, se você tem uma porta e você quer que a porta abra, você não precisa testar se a maçaneta desce na hora que você pressiona ela. Enfim, você tem alguns casos muito específicos que você não precisa testar, porque realmente não tem uma necessidade. Teste as funções principais do seu código para saber se o seu código está fazendo exatamente o que você quer. Não teste coisas demais, não precisa fazer um overtesting, mas teste o suficiente para você saber que o seu código está fazendo tudo o que você espera que ele faça. Um outro ponto é o uso de baby steps. Isso aí é o que eu falei sobre você ter pequenos códigos ao invés de um código enorme de 1000 linhas, justamente porque é muito mais fácil você fazer um teste específico para um código menor do que você saber o que uma função de 1000 linhas faz. Então, baby steps é você fazer pequenos pedaços de código ao invés de você fazer um código enorme. Então, sempre faça muito devagar, construa o seu código aos poucos, e aí você vai ter um código simples, muito bem testado e sem uma complexidade absurda desnecessária. Um outro ponto é que não faz sentido aplicar sempre, e isso aí você pode também muito bem levar para os frameworks que você utiliza. Então, se você está utilizando, por exemplo, uma biblioteca externa, você não precisa retestar essa biblioteca. Leve em consideração que a pessoa já testou, a pessoa que fez a biblioteca. Então, teste o seu código, ao invés de querer testar códigos de terceiro ou ver se alguma coisa que já deveria estar testada funciona. Um último ponto é que é pouco provável que os testes cubram o sistema todo. Isso é uma realidade, não se preocupe. Não fique desesperado se você não conseguir cobrir tudo. E assim, se você, em algum momento do futuro, vê que alguma coisa parou de funcionar e você podia ter um teste para aquilo e você não tem, faça um teste. Nunca tem problema você fazer um teste depois do tempo. Você sempre tem que querer evoluir e melhorar. Então, se você percebe em algum momento do futuro que poderia ter uma parte que ainda não foi testada, teste. Sempre queira que o seu sistema aprimore e se melhore. Então, realmente, tente melhorar ali o seu código, tente aprimorar o seu código e você vai ter certeza de que está tudo coberto. E agora, a gente queria só trazer um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona esse fluxo do TDD. Então, a gente quis trazer um exemplo real. Esse aqui é um problema do Google Kickstart, que é uma competição do Google que acontece a cada tempo. Eu não sei exatamente o tempo que acontece, mas acontece de tempos em tempos. E o problema é um record breaker. Então, o que o problema fala para você? Ele quer que você encontre a quantidade de números em um array que tem que atender duas condições. Primeira condição, é maior do que todos os anteriores. Então, vamos olhar ali o exemplo de baixo. Tem 1, 3, 2, 4.
Se eu olhar o 2, ele já não cumpre essa necessidade, porque o 2 não é maior do que 3. Então, o 2 já não atenderia a esse requisito. Já o 3, ele atenderia, por quê? 1 é menor do que o 3? Sim. Então, o 3, ok, está dentro desse requisito. Assim como o 4, porque 2, 3 e 1 são menores que 4. Então, o 4 também atende esse requisito. O segundo requisito é, ou é o último número do array, então, por exemplo, o 4 é o último número do array, ou ele é maior do que o seu imediato sucessor. Ou seja, ou ele é o último número do array, como é o caso do 4, ou ele é maior do que o cara que vem exatamente depois dele, como é o caso do 3. Então, o 3 é maior do que 2. Então, o 3, ok, para esse requisito. Ele não é o último número do array, mas ele é maior do que o que vem imediatamente depois dele. Então, o 3 e o 4 estão dentro, e esses seriam os números ali que atendem todos os requisitos. 2 não seria, porque 4 vem logo depois de 2, não é maior, né? O 2 não é maior do que 4, e também 2 não é maior do que o que vem antes. Então, esses seriam os dois números. E aí, a gente gravou um videozinho para vocês. Esse vídeo está completo no nosso canal do YouTube. Vocês podem chegar lá e dar uma olhada. A gente colocou aqui com uma velocidade um pouquinho mais rápida, mas lá está mais devagar, porque a gente queria justamente trazer esse fluxo. Então, qual é a ideia? A gente fez um teste ali, retornando falso diretamente. Então, é aquela coisa, faz um teste que faz um código que faz aquele teste passar. Então, simples assim, retorna falso. Faço um outro teste, aí eu coloco um if ali, que é uma condição, só para fazer aquele outro teste passar. Faço um terceiro teste com um outro if, e aí agora é hora de refatorar o código. Então, eu comento o código todo e eu escrevo um código de verdade que iria para produção. Código correto, que faça todos os testes passar de uma forma simples, correta e direta. E aí a gente faz isso para todas as funções que a gente quiser fazer. Então, a gente tem ali uma função que verifica se todos os números antes daquele são menores. Uma outra função que verifica se é o último dia, ou seja, se é o último número do array. E uma outra função que verifica se o número é maior do que o que vem exatamente depois dele. E aí, para todos eles, a gente fez o mesmo fluxo. 3 testes com resultados diretos, depois a gente comenta e refatora, criando uma função de verdade. E aí, uma função main, que é a função geral, que vai chamar todas aquelas funções que a gente criou. Mesma forma. 3 testes, comenta, código correto. Quando a gente finaliza aqui, a gente apagou já todos os comentários, a gente tem 4 funções diretas, fazem o que elas têm que fazer, são simples e corretas. Então, você sabe que o seu código está fazendo com que todos os testes passem. Inclusive, esse código, ele passou lá no Google Start, a gente viu que ele estava correto. E ele está fazendo tudo que você quer, simples, correto, não é complexo, muito bem estruturado. Você tem os baby steps, coisas criadas aos poucos, e todos os testes estão passando. Então, é isso que é o TDD. Você vai fazendo passo a passo até você ver que o seu código está fazendo exatamente o que você gostaria que ele fizesse. E, bom, para nos auxiliar nisso tudo, a gente usa algumas ferramentas, alguns plugins, alguns frameworks que trabalham junto conosco para fazer isso tudo acontecer. O primeiro deles é um plugin criado pelo Christian, que é um desenvolvedor lá da Globo também. E o nome desse plugin é Dojo Tools. Ele nos auxilia a rodar todos os testes de forma automática. Ele trabalha junto com o framework de testes. Então, no nosso caso aqui, foi o Mocha, do JavaScript. Então, junto com o Mocha, eles trabalham para rodar todos os testes. Ele também tem outras funcionalidades bem interessantes, como um cronômetro. Então, ele já vem com um cronômetro para fazer toda aquela rotação dos integrantes do dojo. Então, você consegue falar, eu quero 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, e já tem um timer para você ficar gerenciando isso de forma mais apropriada. Bom, como eu já falei, os testes são automáticos e isso facilita muito, principalmente por conta do nosso feedback visual, que toda vez que a gente salva, a gente consegue já ver logo de cara que passou, não passou, porque está vermelho e está verde, então aquele ciclo fica muito mais presente quando ele aparece, né, para você. Eu salvei meu teste, mas ele já falhou, tem alguma coisa errada, o que retornou? Então, isso já ajuda bastante. Existem outros frameworks de testes também. Então, tem o JUnit, o PyUnit, o PHPUnit, o TestNG, CUnit, o Jasmine. Todos eles
trabalham para facilitar a nossa vida na hora de testar, né? Então são bem interessantes. Para o Dojo especificamente, a gente acaba usando algumas ferramentas externas também. Então, bem, o VS Code, como a gente mostrou aí já, o Live Share, que é um outro plugin que ele nos auxilia na hora de compartilhar um código, principalmente nesse momento, enfim, com pandemia, com todo mundo trabalhando remoto. Então, para a gente continuar fazendo o Dojo, a gente usa o Live Share porque a Ingrid ela consegue criar um link e aí eu consigo programar junto com ela usando o VS Code e o Live Share. O Teams para a gente poder fazer a nossa comunicação e o GitHub, que é o nosso repositório. Em alguns eventos, a gente acabou, para fazer com que as pessoas não realmente tenham que baixar o VS Code ou tenham que usar um plugin externo e tudo mais, a gente encontrou uma outra ferramenta, que é o Code Sandbox, que ele acaba substituindo o VS Code e o Live Share também. Então, isso é bem interessante. Isso. E, assim, a gente também achou muito legal trazer para vocês alguns feedbacks de pessoas que já participaram ou participam ainda do Dojo. Então, o primeiro que a gente trouxe aqui é do Ícaro. Ele era estagiário do nosso time. E ele fala que a maior técnica que ele aprendeu e que ele consegue utilizar no dia a dia é justamente o TDD. Então, além disso, ele implementa funcionalidades de negócio com o famoso Baby Steps, então fazendo código pouco a pouco. E isso é uma prática muito boa para desenvolvedores iniciantes. Por quê? Se você está começando, é muito comum que você queira atacar um dragão. Você vai querer fazer um código absurdo e enorme para poder fazer uma funcionalidade simples. E aí o Baby Steps é muito bom porque faz com que você meio que pise no freio. Você não precisa fazer tudo isso. Então, vamos fazendo pouco a pouco. E aí você vai ver que você consegue fazer um código simples e rápido e não precisa fazer uma coisa enorme. E o TDD também, porque você vai ter os seus testes, né? O seu código muito bem testado. E você sabe que ele está funcionando e fazendo tudo que você espera que ele faça. Um outro feedback foi o do Lourenço. E ele disse que ele sempre achou muito interessante participar do Dojo, principalmente nos primeiros meses de empresa dele, né? Então, quando ele estava começando ali na empresa. Apesar de ficar muito nervoso no início, e isso é comum, porque muita gente tem medo, inclusive eu mesma, medo de ser julgado. Você acha que você vai entrar no Dojo e as pessoas vão, meu Deus, vão julgar seu código, mas não tem nada disso. Porque tá todo mundo ali no mesmo local. Tá todo mundo ali para aprender e poder também ensinar, por que não? Então, todo mundo ali tá para fazer um aprendizado conjunto e é muito interessante isso mesmo. É normal ficar nervoso, mas você tem que entender que não precisa ficar nervoso. Tá todo mundo ali no mesmo local, com a mesma disponibilidade para aprender e ensinar. E aí ele fala, ele não só conheceu várias pessoas, o que é muito legal, porque no Dojo você realmente trabalha com várias pessoas, então você tem muito o quesito da comunicação. E ele também exercitou a programação e solução de problemas em grupo. Por quê? Porque você está lá, você vai construir uma solução em grupo. Uma solução não é sua, a solução é do grupo inteiro. Então, todo mundo está lá discutindo como é que vai fazer a solução, se vai fazer de tal forma ou da outra forma. Aí alguém fala alguma coisa, sei lá, dá uma dica, o pessoal concorda ou discorda. Enfim, é realmente muito legal porque existem essas discussões e a solução ela é criada em conjunto. Ela não é de uma pessoa, mas sim do grupo inteiro que participou ali. O último ponto é do Christian, e ele falou que o Dojo auxiliou muito a forma em que ele trabalha com estagiários. Por quê? Porque muitas vezes ele tenta abstrair um problema de uma forma que antes era muito difícil para ele. Então, você às vezes tem um problema que é realmente complicado e você tem que tentar abstrair para explicar para o estagiário. Mas você não sabe muito bem como fazer isso e o Dojo te ajuda muito, porque o Dojo realmente faz com que você pegue um problema grande e você tente dividir ele em pequenas partes. E aí você começa a compreender um pouco melhor como é que é esse raciocínio. E isso ajudou muito ele. Então, ele tem que abstrair o problema, isso era muito difícil para ele, mas que no Dojo ele começou a aprender como lidar com isso. Então, agora ele sente que ele consegue muito melhor abstrair o problema antes de passar para o estagiário, e inclusive explicar para o estagiário de uma forma que ele consiga compreender muito melhor. E aí, o que aconteceu? Com esses feedbacks, a gente viu que o Dojo estava sendo muito legal dentro da empresa. As pessoas estavam aprendendo muito, estavam aprimorando demais as suas habilidades, e a gente queria, de alguma forma, botar isso para um meio externo. Então, a gente começou a participar de algumas outras iniciativas. Inclusive, essa aqui é uma foto do nosso Dojo remoto, só para dizer que a gente não parou durante a pandemia. Então, a gente tinha o Dojo presencial, mas quando a gente foi para o modelo remoto, a gente continuou fazendo. E a gente viu que funcionava.
Era uma coisa que a gente realmente tinha muito medo, a gente não sabia como seria, mas usando as ferramentas que o Sam me explicou, a gente conseguiu fazer funcionar. E aí toda quarta-feira, religiosamente, a gente tem o nosso dojo. E justamente por funcionar no modelo remoto e por ver que estava trazendo muitas coisas boas para as pessoas que participavam, a gente levou para o meio externo. Então, agora sim, a gente levou para a Semana da Computação, inclusive esse ano, que foi de forma remota. A gente teve muitos participantes e eles disseram que adoraram a iniciativa. Então, eles realmente participaram ativamente e gostaram muito. A gente recebeu diversos feedbacks depois de pessoas falando que mudou muito a cabeça deles, a mentalidade. Eles nunca tinham trabalhado com código dessa forma e que tinha sido muito bom para eles. E a gente falou, ok. Então, a gente viu que está dando certo, o pessoal está gostando, o que a gente pode fazer? E aí, no dia 2 de setembro, a gente teve o nosso primeiro evento organizado pelo Dojo na Globo, que foi o Open Dojo. O Open Dojo foi uma iniciativa externa, né, para pessoas de fora, e a gente realmente abriu o nosso dojo para qualquer pessoa que quisesse participar do Brasil inteiro. E qualquer pessoa mesmo, se quiser até de outros países pode participar. E aí a gente colocou um horáriozinho, fez um formulário de inscrição, a gente teve quase 100 inscritos, e foi muito legal. A gente teve, infelizmente, que reduzir ali no primeiro evento para uns 30 participantes, só porque realmente a gente não tinha como, né, pegar essa quantidade tão grande. Mas o evento foi incrível, o pessoal gostou muito. Realmente foi um dia que a gente conseguiu uma quantidade grande de pessoas participando e eles foram muito ativos também. A gente recebeu diversos feedbacks, inclusive no LinkedIn, pessoal postando certificados dizendo que gostou da atividade. E o evento fez tanto sucesso que a gente decidiu continuar com essa iniciativa. Então, logo, logo, a gente vai ter uma segunda edição do Open Dojo e todo mundo está muito convidado para participar. A gente vai sempre divulgar nas nossas redes sociais, então o LinkedIn da Globo, o Instagram, e aí vocês podem saber um pouco mais e, inclusive, se inscrever no formulário de inscrição para os próximos eventos. Vão ter muitos mais pela frente. E a gente espera de coração que vocês tenham gostado aqui dessa palestra, da gente explicar um pouquinho do dojo para vocês verem que não é esse bicho de 7 cabeças, na verdade todo mundo é muito bem-vindo, não precisa nem sequer saber a linguagem específica que a gente vai usar, o que importa é só que uma pessoa ali na sala saiba, que no caso a gente tem mentores que sabem a linguagem de programação do dia, então não precisa se preocupar com isso, e é só ter uma lógica de programação. Então, se você sabe que ali tem que usar uma condição, já está ótimo pra gente, você não precisa saber a sintaxe específica. A gente tem um repositório no GitHub, então todos os problemas que a gente resolve todas as quarta-feiras estão nesse repositório. Você pode entrar, você pode, inclusive o repositório é open source, você pode contribuir se você quiser, por que não? E aqui é o vídeo que a gente falou, tá no nosso canal aqui no YouTube, no Globo Dojo, e lá no canal do YouTube também tem a live do primeiro Open Dojo. Então, se você tiver vontade de saber como é que foi esse primeiro Open Dojo, tá a live lá inteirinha e você pode conferir. E esse aqui é o vídeo que a gente mostrou hoje como uma explicação. Então, a gente espera muito que vocês tenham se entusiasmado com o dojo, que vocês queiram participar, e a gente espera ver vocês nos próximos eventos. Bom, pessoal, então é isso que a gente queria trazer para vocês, um pouco de explicação do que é o dojo, sobre as técnicas que a gente utiliza, para vocês verem que não é esse bicho aí, que todo mundo pode participar, e a gente quer que vocês participem e entrem nos nossos próximos eventos, não é, Sami? Exatamente, galera. Vocês serão muito bem-vindos. A ideia é realmente compartilhar essa palavra aí, essa prática que é muito interessante. É isso aí. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.